Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, ouvintes da Rádio Estela Brasil, saudação em Cristo crucificado, ressuscitado. Estamos em mais um momento de encontro e reflexão. Quais foram os fatos que marcaram a nossa semana? No início desta reflexão, queremos trazer presente tudo aquilo que envolveu a nossa vida na semana que passou. Os momentos que foram bons, os momentos que não foram muito bons. Tudo isso colocamos no colo de Deus, para que Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, acolha a nossa recordação da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda, que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste trecho narrado pela comunidade de Marcos, nós temos 3 momentos significativos. O primeiro momento, ele se divide em 2 partes. A primeira parte é quando Jesus pergunta aos discípulos sobre quem o povo diz que ele é. E os discípulos respondem com aquilo que eles ouvem falar de Jesus com o povo que eles estão aí inseridos também. E o povo pensa que Jesus é um dos antigos profetas ou Elias, não tem uma certeza sobre quem é Jesus. Na segunda parte desse primeiro momento, quando Jesus faz a pergunta aos discípulos: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Pedro responde em nome do grupo que tu és o Messias. E Jesus proíbe que eles falem sobre isso. O segundo momento é quando Jesus fala a respeito da sua paixão, da sua hora, que é a condenação e a morte na cruz e
a ressurreição. E Pedro se sente no dever de repreender Jesus por ele dizer essas coisas, porque Pedro quer que Jesus permaneça com eles para sempre. E é nesse momento que Jesus repreende Pedro, pedindo que esta visão de Pedro se afaste dele. Não Pedro, mas a visão que Pedro tem sobre esse momento da vida de Jesus se afaste dele. Porque não é isso. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. E cumprir a vontade do Pai lhe deu a condenação. Porque ele optou a ficar do lado dos pequenos e fracos do reino. E o terceiro momento é quando Jesus chama a multidão, os discípulos, e diz que o seguimento exige renúncia. Pois bem, cada um desses momentos é muito significativo para a nossa vida cristã. No primeiro momento, nós ouvimos várias formas, várias maneiras de falar sobre Jesus. Muitas nós concordamos, muitas não concordamos, mas temos o dever de respeitar o que as pessoas pensam sobre Jesus. No segundo momento, a pergunta é dirigida a nós mesmos. E nós, quem é Jesus para mim? O que Jesus significa na minha vida pessoal? Eu consigo perceber Jesus como alguém que está comigo, que caminha comigo nos momentos difíceis, nos momentos bons da minha vida? Ou eu só vou buscá-lo quando eu tenho necessidade? Quem é Jesus para mim? E ninguém pode responder essa pergunta a não ser nós mesmos. Mas existe aqui algo muito importante que precisa ser observado. Aquilo que eu falo que Jesus é para mim, Ele é. E não apenas aparência. O que isso quer dizer? Eu não posso ter uma atitude diante da comunidade, fora da comunidade ter outra atitude. Porque aí eu vou estar fazendo aquilo que Pedro fez, tentando desviar aquilo que a fé me conduz, aquilo que a palavra de Deus me orienta. Ou seja, a minha fé precisa ser uma fé coerente. Eu não posso primeiro dizer que Jesus é algo importante para a minha vida, mas depois tentar afastar essa importância com outras coisas sem importância, com a exclusão das pessoas, com acusações, com tantas outras situações que levam a diminuir o ser humano, a dignidade do ser humano. É falar sobre preservação da natureza e levar em conta que eu não cuido da natureza. É falar sobre o amor e depois não praticar o amor. É falar sobre solidariedade e não praticar a solidariedade. E assim tantas outras situações. Por isso que seguir a proposta de Jesus Cristo exige de nós renúncia. Renúncia de muitas coisas que poderiam ser algo vantajoso para nós, mas que podem nos levar a sermos contrários, principalmente se nós somos pessoas cristãs que se envolvem com a comunidade, que se envolvem com a vida de fé e com o testemunho de nossa fé. Precisamos ser coerentes naquilo que professamos na nossa atuação diária. E assim,
nós conseguiremos fazer a experiência da cruz e fazer a experiência da ressurreição. Porque ser cristão, ser cristã, é fazer a experiência da cruz, fazer a experiência da ressurreição. Não do fato consumado da nossa vida, o dia da nossa Páscoa, mas das pequenas atitudes que realizamos no nosso dia a dia. Dia 14 de setembro, dia de ontem, celebramos a exaltação da Santa Cruz. No dia de hoje, a Igreja faz memória de Nossa Senhora das Dores. A exaltação da Santa Cruz nos faz entender que Cristo exaltado trouxe a salvação para a humanidade. Nossa Senhora das Dores faz-nos entender que as dores de Maria são as dores do povo, as dores de muitas mães, mas que com estas dores confiam inteiramente em Deus, em busca de uma liberdade, em busca de uma cura, em busca de uma paz. Por isso, precisamos, diante das dores dos nossos irmãos e irmãs, sermos sinal de vida e ressurreição. Amém. Nesta semana que se inicia, pois o domingo é o primeiro dia da semana, como nós vamos agir na nossa vida? Como nós vamos ser testemunhas da nossa fidelidade cristã? Pensemos um pouco, refletimos e nos colocamos à disposição para vivenciarmos o amor de Cristo crucificado, ressuscitado em nossa vida e nas pessoas que estão ao nosso redor, com quem nós encontramos diariamente. Ser testemunho não é nada fácil, mas é gratificante, porque a união da fé e da vida nos faz sermos reconhecidos pelas nossas ações no dia a dia. Sejamos, portanto, sinais de Cristo crucificado ou ressuscitado onde estamos inseridos. Um abraço fraterno a cada um de vocês que nos acompanham, aqui pelo canal e nos ouvindo pela Rádio Stella Brasil. Se inscreva em nosso canal. Liturgia, Fé e Vida. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Amém.